Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e esse é um vídeo extra que eu estou fazendo aqui entre os dois primeiros vídeos do dicionário anti-Bolsonaro, né? Fizemos o primeiro agora sobre o patriotismo do Paraguai e o próximo vai ser sobre o fascismo, protofascismo e o anticomunismo, tá? Na próxima segunda-feira, tá? Mas no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os últimos livros, né, que eu acabei de ler agora, rapidamente aqui, só para dar a dica aqui, falar um pouquinho, os livros que eu vou começar a ler agora, no mês de setembro, né, e uns livros que eu comprei aqui também para deixar na lista aqui, que já vão entrar na sequência de livros, tá? Inclusive um desses livros que eu terminei de ler tem a ver com o doutorado também, que eu estou fazendo na UERJ, estou aqui trocando essa experiência com vocês. Eu vou falar um pouquinho disso, tá? Mas antes, dois recadinhos rápidos. O primeiro é falar de novo da revista Piparote, tá? Aqui, ó, número 4, tá? Que tem três poemas meus aqui, tá? Nessa revista. Então, eu tô aqui mostrando para vocês com o meu livro também aqui na frente, que foi o primeiro livro de poemas que eu publiquei, para fazer uma conexão, né? Da poesia já publicada com essa publicação também aqui, que está me honrando muito. Então, parabéns ao pessoal da revista Piparote. E quem quiser adquirir, eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo do site da revista para vocês poderem comprar, tá bom? Então é isso, esse é o primeiro recado. E o segundo recado tem a ver com a Primavera dos Livros, que vai acontecer entre os dias 6 e 9 de outubro, tá? Agora do próximo mês, né? Daqui a um mês. E eu vou estar lá, né? Vou fazer o possível para ir, para poder não só comprar alguns livros lá, que é muito bacana, que a feira é muito legal, né? Eu fui várias vezes nessa feira, infelizmente não pude ir nos últimos anos aí, tanto por problemas pessoais, quanto por conta também da pandemia, mas esse ano vai voltar a feira, eu fui informado aqui por e-mail, né, por eles, e eu vou fazer aqui, né, um vídeo sobre a feira também, logo depois que a feira passar, né? E também contando as novidades lá, o que eu vi de bacana, né, os preços e tal, enfim, e as coisas bacanas. E, enfim, então vale a dica para quem mora aqui no Rio de Janeiro, vai ser no Palácio do Catete, né, entre os dias 6 e 9 de outubro, tá bom? Então vamos começar a falar dos livros, tá? Eu acabei de ler nesse mês agora, né, quer dizer, anteontem, né, 3 livros, tá? Acabei de ler o livro Sobre Nada, do Manuel de Barros. Tá? É um livro muito bom, né? Para variar, né? O Manuel de Barros tem uma obra brilhante, eu estou estudando ele agora no doutorado. É o 11º livro dele que eu leio agora, né? Nesses últimos 9 meses. Tá? Livro Sobre Nada. E ele faz várias experiências interessantes aqui, justamente com os temas adjuntos ao nada, né? Que é o silêncio, o escuro, a ausência de significado, enfim, a abertura para a ausência de significado e tudo mais. E tem uma das frases mais famosas, né, um dos versos mais famosos do Manuel de Barros, que é o "Tudo que não invento é falso", né, na página 49, tá? E um poema muito interessante, todos os poemas são muito interessantes, eu separei apenas esse aqui para falar com vocês, que é um poema chamado Um Filósofo de Beco, né? Que é na página 58, que é muito interessante, porque ele, na verdade, está ponderando aqui essa figura do filósofo como algo que está ali dentro de uma certa poética, né? E é o Bola 7, né? O filósofo de Beco, que é o filósofo que queria fazer a biografia do Orvalho e a biografia dos becos, né? E aí ele fala que o beco é uma instituição que une o escuro do homem com a indigência do lugar. Quer dizer, essa coisa do escuro, da indigência, a ausência de lugar, né? Enfim, são todos esses temas, né, que tem conexão com a ideia do nada, que são trabalhados aqui pelo Manuel de Barros no livro Sobre Nada. Tá? E eu fiz várias anotações aqui, né, faço, né, uma série de anotações no livro para poder utilizar no doutorado, na pesquisa que eu estou fazendo sobre o Manuel de Barros. Tá? O segundo livro que eu tenho para mostrar é esse livro aqui da professora Maria Alice Antunes, chamado Autotradução, Breve Histórico, Razões, Consequências e Práticas. Está aqui. Um livro, a minha primeira disciplina no doutorado agora foi sobre autotradução, foi sobre tradução, né? E vários temas adjuntos à tradução, autotradução, pseudotradução, enfim.
E esse livro da professora Marialice, muito bom também, tá? Ela fala sobre algumas experiências ligadas tanto ao João Baldo Ribeiro, quanto ao agora eu sempre confundo o nome do autor, do nigeriano, né? Ngugi wa Thiong'o, tá? E o André Brink, né? São os 3 autores que ela analisa nesse livro aqui no âmbito da autotradução. E o que seria exatamente a autotradução? É o autor que traduz o seu próprio livro para uma língua estrangeira, né? Então, no caso do João Baldo, por exemplo, ele traduziu o Sargento Getúlio e o Vivo Povo Brasileiro para o inglês. E aí ela faz uma análise, a professora Marialice faz uma análise aqui sobre esse processo do João Baldo. Inclusive, ela trocou e-mails com ele, ela faz uma reflexão aqui e várias ponderações sobre essa troca de e-mails para poder desenhar um pouco esse conceito de autotradução e trocar essa experiência com a gente, né? Para além disso, no final tem um glossário também muito interessante, no qual ela explica alguns termos aqui importantes, como adaptação, né? O próprio conceito de autotradução, o autotradutor, o cânone, né? A competência enciclopédica, o que é o agente literário, né? Enfim, a fidelidade, né, ao texto, o estilo, enfim, vários, né, o polissistema, que é um conceito que a gente estudou muito também. Então, quer dizer, o livro muito bacana, acabei de ler agora, Autotradução, tá, da professora Marialice Antunes. É a segunda dica de hoje aqui. E o terceiro livro que eu acabei de ler agora, acabei de ler ontem, né, na verdade, é o Gog Magog, da Patrícia Mello. É o terceiro romance que eu leio dela. E assim, é um romance que na verdade não me agradou tanto quanto os outros 2 dela, que são o Elogio da Mentira, né? Que eu falei dele no vídeo retrasado, eu acho. E qual foi o outro? O Jonas o Copromanta. Né? Os 2 eu gostei muito, esse aqui eu já não achei tão bom. Né? Achei que ficou aqui devendo um pouco. Eu achei, né, que pela descrição aqui da contracapa e enfim da orelha, que lembrava um pouco a questão do filme do Polanski, né, que é o Deus da Carnificina, mas é um pouco diferente, né? É uma história que não tem tantos conflitos assim como eu imaginava. Na verdade, são alguns conflitos iniciais ali envolvendo barulho e tudo mais, e isso gera um assassinato ali brutal. E depois o livro, né, se estende pelo julgamento, por aspectos do julgamento do crime mais propriamente dito. Então eu acho que talvez esse trabalho aí eu até esqueci o nome agora do paratexto, né, do paratexto. Ele talvez tenha ficado devendo aqui, porque a impressão que dá é que o romance vai ser um outro encaminhamento e ele fica divergente, tá? Mas enfim, é um romance que de qualquer maneira vale a pena ler, porque a Patrícia Mello, grande escritora, né? E enfim, essa é apenas a minha opinião aqui sobre o livro, e eu vou resenhar também em breve aí, tá? Vai aparecer numa das próximas resenhas do Facebook, tá? E aí eu estou também ainda terminando aqui de ler esse livro do Paulo Henriques Brito, que é a tradução literária, não acabei ainda, estou no finalzinho, né? Estou estudando esse livro aqui também para o doutorado, tá? E também esse livro, né, que eu já falei dele também, que é A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista, do Gil Lipovetsky e Jean Serroy. Esse eu também estou, e vai demorar ainda um pouco, porque são 400 páginas, então estou estudando o livro também, e é só aqui para poder comentar. Tá aqui, eu ainda estou no processo de leitura, mas um livro muito interessante e que tem, né, várias questões aqui que suscitam reflexão. Vou fazer vídeo sobre ele também aqui, tá, quando eu terminar. E é isso, tá? Estou também aqui já me encaminhando para chegar a um quarto desse livro aqui do Paulo Leminski, que é toda a obra poética do Leminski, né? Muita coisa bacana, estou chegando na página 100 já. E aí separei 2 poeminhas para falar com vocês aqui, muito bacanas, tá? Na página 61 tem um poema muito legal que diz assim: a história faz sentido. Isso li num livro antigo, que de tão ambíguo faz tempo se foi na mão de algum amigo. Logo chegamos à conclusão, tudo não passou de um somenos, e voltaremos à costumeira confusão.
É muito legal essa forma como Leminski explica e pondera, quer dizer, né, pondera ali poeticamente sobre essa questão das ambiguidades da história, né, que é sempre a história, que é sempre um espadachim entre o discurso oficial e a história que a história não conta, que é essa coisa que o Samba da Mangueira ponderou muito bem lá em 2019, né. E o segundo poema que eu tenho para falar dele aqui está na página 71, tá? Que eu achei muito bacaninha também, muito legal. É um poema curtinho também e diz assim: um poema que não se um poema que, olha só que legal isso aqui. Um poema que não se entende é digno de nota. A dignidade suprema de um navio perdendo a rota. Muito legal, né? Por quê? Porque se você ler um poema e entender tudo que você leu rápido, assim, né, de saída, é um poema ruim. Porque o poema, um dos objetivos da poesia, né, um dos focos ali enfim, de prática mesmo da poesia, é transformar a linguagem e ao mesmo tempo criar algum tipo de impasse para você, para te obrigar a sair de um lugar de passividade, de alguém que está esperando um discurso pronto, ali uma historinha muito começo, meio e fim, e obrigar você a refletir, pensar, deslocar, ponderar ali variáveis de sentido, né? Esse é um dos, né, estratagemas mais importantes da poesia. Então isso está muito bem refletido aqui nesse poema do Leminski. Tá? Eu estou gostando muito. Né? Tem vários aqui, tem alguns trabalhos que eu já li, né, mas eu vou reler. E esses iniciais eu não tinha lido ainda, então tem muita coisa bacana aqui, várias pérolas do mestre do bigodão. Né? Enfim. E aí, pessoal, vamos partir agora para os livros que eu não li ainda. Né? Deu tempo aqui. Na verdade, esse aqui que eu vou mostrar agora eu já comecei a ler, tá? Que é esse aqui, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa? Da Lúcia Santaella, tá? Nessa edição aqui da Estação das Letras e Cores. E ela fala sobre essa ideia, né, da pós-verdade, né, e ao mesmo tempo das fake news, né, que é um tema que eu também vou fazer aqui um vídeo sobre isso, né, no canal, estou lendo inclusive já para poder... Isso vai comparecer na minha tese de doutorado também e também vai comparecer num dos próximos vídeos aqui do canal, no dicionário anti-Bolsonaro, tá? E ela já começa falando, já li a introdução, já estou terminando o primeiro capítulo, e ela fala sobre essa questão das bolhas, né? Que ela ainda não chegou a falar disso, não sei se ela vai falar, mas um dos reflexos dessas bolhas no momento atual que a gente está vivendo são os grupos de WhatsApp, que são radicalmente essas bolhas, né? Que ela utiliza algumas palavras aqui que são muito significativas para explicar isso, né? Quer dizer, o fechamento, né? Filtros de interesses específicos, crenças fixas, né? E aí uma das conclusões que a gente chega, né, já que já dá para adiantar aqui, é que o perfil da bolha é justamente perder a porosidade, né? Porque não é dizer que o que você pensa, né, você não deve pensar isso, tudo mais. Não, não é isso. Você pensa o que você quiser. Só que quando você se fecha numa bolha, esses grupos de WhatsApp que não se abrem para poder refletir, estudar filosofia, ler poesia, refletir alternâncias ou melhor, diferenças de projeto, né? Enfim, você fica ali numa crença fixa que acaba te impedindo de aprofundar mais outros temas, né? Então ela está começando a falar dessa questão das bolhas aqui, né? O capítulo 1, o título do capítulo, inclusive, é justamente o que as bolhas ocultam, né? Então eu estou já aqui degustando as ideias da professora Lúcia Santaella e vou trocando com vocês também no decorrer dos próximos vídeos e vou fazer um vídeo sobre fake news aqui no dicionário anti-Bolsonaro, tá? E agora os livros que eu não li ainda, mas que eu vou começar a ler, né? E os que eu comprei agora, né? Os que eu vou começar a ler agora, tá? Esse aqui que é a Introdução ao Pensamento Complexo do Edgar Morin, tá? Na verdade, eu ia começar a reler esse aqui agora, que é o Ciência com Consciência, que também fala sobre isso, mas eu decidi ler primeiro esse aqui, que é um introdutório que eu não li ainda. Então, para fazer um link aqui e estabelecer uma sequência, tá? Então, Introdução ao Pensamento Complexo. E é isso, né? Discutir o conceito de complexidade, o quanto que ele se enquadra na questão cognitiva, o quanto que ele desloca certas ideias antigas, justamente
por exemplo, como a ideia de sistema, né? E aí ele fala aqui de vários conceitos, o conceito de desordem, ambiguidade, incerteza, enfim, as interações e tudo mais, os acasos, todo esse mundo das variáveis, né, que o conceito de complexidade busca dar conta, e que a própria ideia de bolha, por exemplo, é o inverso da complexidade, né? A bolha é justamente esse lugar ali que você fica restrito, né, a um pensamento muito limitado e muito empobrecido de complexidade, né? E essa ideia, esse encaminhamento de complexidade busca, né, ampliar os horizontes desse olhar. Tá? Então vou começar a ler esse livro aqui agora, do Edgar Morin. Vou começar a ler também esse aqui, que é da Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, com essa capa muito bonita aqui também, né? Da editora da Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, e é um livro no qual ela fala sobre o conceito de literatura, né, de maneira mais ampla. Tá? E aí até para ler para vocês aqui a parte de trás, na contracapa, diz assim: o que é literatura? Quantos sentidos cabem nessa palavra? O conceito de literatura mudou através dos séculos? Então o livro é para todas as idades. Por seu tom saborosamente literário, ele acaba ele mesmo sendo objeto entre os territórios investigados em suas páginas, né? Então é isso, né? Na verdade eu conheço essas distinções aí do conceito de literatura, né? Da ideia que se tinha do livro na Grécia Antiga e tal. Eu já dei aula de literatura durante 5, 6 anos, né? Mas é bacana que eu quero saber a opinião da Marisa Lajolo sobre isso, tá? E esse livro aqui me interessa nesse sentido também, inclusive porque o meu projeto de doutorado tem a ver com literatura, então isso aí também acrescenta, né? Para além do fato também de algo que eu já ponderei com vocês no primeiro vídeo do canal e também em vários outros aqui, a própria ideia do canal funciona nesse registro e nesse encaminhamento, né? É entender a literatura como algo que não se limita aos textos de ficção, né, propriamente ditos, vamos dizer assim, o estrito senso, né, que é o conto, o romance, a poesia, a crônica e tal, mas que dá conta da produção textual de maneira geral, né, inclusive, especialmente os livros de filosofia, os livros de ciência, divulgação científica, enfim, né, e antropologia, e sociologia e tudo mais. Tudo isso é um mundo aí de literatura e envolve não só as reflexões sobre o mundo, mas as construções narrativas sobre esse mundo também, né? Então, enfim, tudo isso me estimula aqui a ler esse livro da Marisa Lajolo e ir trocando as ideias com vocês também ao longo do tempo, tá? Outro que eu vou começar a ler agora é esse livro aqui, que é um livro que na verdade tem um formato de teatro, né? Que são os personagens dialogando e tal, mas que tem um tamanho de romance, que é o Dostoiévski Trip, tá? Do Vladimir Sorokin, que é um escritor russo, né? Tradução da Arlete Cavalieri, editora 34. Tá? E a editora 34 costuma estar sempre lá na Primavera dos Livros, tá? É uma das editoras que está sempre lá. E aí essa história aqui é interessante, porque é um grupo, né, de 7 personagens. Eu vou até ler aqui o trechinho da orelha, que é bem legal. 7 personagens desprovidos de nomes e em busca de um autor se reúnem em um lugar inespecífico, um lugar qualquer, né? O autor, no caso, será trazido por um traficante cuja maleta contém uma pleiade de escritores em forma de pílulas. Diante das possibilidades entorpecentes da tradição literária universal acondicionada em frascos, os ansiosos usuários discutem o preço caríssimo de Nabokov, as qualidades de Carmes, o baixo astral causado por Gorky, o barato, né, no sentido da droga mesmo, né, dado por Faulkner, e a relação custo-benefício de Sholokov, Solzhenitsyn e Platonov, até se decidirem por uma sugestão do vendedor. A bola da vez é ninguém menos do que Fyodor Dostoiévski, cuja ingestão transfigurará a experiência dos personagens, retirando-os daquele não lugar e catapultando-os para um cenário arqui-russo, uma das cenas de escândalo quintessenciais de Dostoiévski, a passagem profundamente teatral de O Idiota, em que eles, agora encarnados em Gania, Nastácia Filipovna, Rogojin,
e demais personagens travarão a sua disputa pecuniária e metafísica em torno de 100 mil rúbulos e uma lareira. Quer dizer, então é isso, né? Ele reencena algumas questões do Dostoiévski a partir desse roteiro de um grupo de 7 personagens que se reúnem para poder utilizar drogas literárias, vamos dizer assim, né? Então é o Dostoiévski Trip, e me interessa discutir, pensar umas outras questões também aqui que são, né, mais de beira, né, desse tema, para utilizar de maneira metafórica em outros pontos aqui também, tá? Então, Dostoiévski Trip vai ser o próximo romance aqui, o próximo livro de ficção que eu vou ler. E agora os livros que eu comprei, né, e vão esperar um pouco aqui, né, eu terminar de ler os outros 4 aqui que eu estou lendo, para poder começar. Então esse aqui é do Carlos Eduardo Brefori Pinheiro, Entre o Ínfimo e o Grandioso, Entre o Passado e o Presente, tá? O Jogo Dialético da Poética, de Manuel de Barros. Tá? Esse livro aqui me foi indicado pelo meu professor lá do doutorado, da UERJ, tá? Leonardo Davino, um grande abraço para ele aí. E já está aqui na lista dos próximos para eu ler. Na verdade é uma análise sobre um dos livros do Manuel de Barros, né, que é o Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. E aí ele vai discutir alguns conceitos desse livro e já está aqui na minha lista também para ler para o doutorado. Beleza, pessoal? E aí os 2 últimos livros, tá? Vamos ver o tempo aqui. Os 2 últimos livros, um deles é esse livro aqui chamado Estética da Contradição, do João Ricardo Moderno, tá? Que é um autor ligado à filosofia brasileira, tá? E nesse livro ele vai discutir o conceito de estética, né, e o conceito de contradição, e ele vai, já dei uma pincelada aqui no índice, né, no sumário, ele vai desde os gregos, passa pelo romantismo alemão, Hegel, enfim, e vai chegar no Adorno também, vai discutir uma série de questões ligadas a esse tema, que é o tema da estética, né, e o tema da contradição, tá? Na filosofia. É um trabalho de um brasileiro aí, bacana, é sempre importante a gente dar moral aqui para os brasileiros, né, para os pensadores brasileiros que estão aí produzindo filosofia, enfim, né, e pensamento de qualidade, tá? E por último, né, eu já comprei mais um livrinho aqui também do Manuel de Barros, que é esse aqui, tá? E na verdade, nesse trabalho aqui, que é da editora Alfaguara, né, ele vem com 2 livros do Manuel de Barros. É o Poemas Concebidos Sem Pecado, que eu já li, tá? E o Face Imóvel, que eu não li ainda, que é o que eu vou ler. Só que como essa edição da Alfaguara é diferente, ela tem vários incrementos aqui, tem inclusive uma introdução aqui que não tem na edição antiga, né? E essa introdução aqui, ela é do Ítalo Morricone, tá? E eu vou ler também essa introdução do Ítalo Morricone e o Face Imóvel do Manuel de Barros. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. São essas dicas literárias de hoje. Os livros que eu acabei de ler, os que eu acabei de comprar e os que eu vou começar a ler agora. E eu troco isso com vocês aqui, tá? Para quem se interessa pelos vídeos do canal, pelo trabalho que a gente está fazendo aqui e também pela literatura de maneira geral. Beleza? Então a gente volta no próximo vídeo aí sobre o dicionário anti-Bolsonaro número 2, falando sobre as fake news. Aliás, desculpe, falando sobre o fascismo, né, o protofascismo e o anticomunismo, beleza? Grande abraço aí, até lá e fui!